de música instrumental Amiem, oferecendo o melhor para você. Venha para a melhor, venha para Amiem. Direção, Professor Cícero Pereira. Seja qual for o seu problema, existe agora uma linha direta para você. 3390-1422. O seu pedido de oração tem o telefone certo. Não desligue, não desplugue. Vem aí mais um show de audiência na 1520. Está entrando no ar o programa Deus, Você e o Louvor. Apresentação, Pastor Alberto Brasil. Sou eu. Muito bom dia. São 11h37 e você está aqui na Continental AM 1520. Eu sou o pastor Alberto Brasil e este é o programa Deus, Você e o Louvor, que vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui pela Continental, das 11h30 às 13h30 da tarde, trazendo para você, logo na abertura da programação, a leitura de 5 a 6 capítulos da Palavra de Deus, porque a nossa fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A Palavra de Deus. Eu tenho certeza, então, que a minha fé e a tua fé, elas serão acrescentadas, serão acrescidas a cada dia, quando nós estamos lendo e meditando nessa linda Palavra de Deus. Nós estamos no capítulo 7 de Marcos. Hoje, a leitura se dará a partir do capítulo 7 de Marcos. Acompanhe junto comigo, mas antes, eu quero para aqueles que estão conosco também pelo dial da Continental AM 1520, passar o meu telefone celular, que tem o aplicativo do WhatsApp, para que você possa fazer o seu pedido de oração, tá bom? Então você que quer receber uma reflexão a cada dia, estudo da Palavra de Deus, completamente grátis, pelo WhatsApp, é só você me mandar o seu nome e também mandar o bairro que você mora, eu vou estar enviando para você, tá bom? Então, o meu WhatsApp é 21 987 40 8962. 21 987 40 8962. Então você pode mandar a mensagem de voz ou de texto, dizendo o nome e o seu bairro. Quero mandar um abraço, pastor Luzinete, também Camila Miranda, Cláudio Jorge de Almeida, Clair Lobo. Deus abençoe, Clair, e a todos vocês que estão conosco aí pelo Facebook, e também a todos que estão conosco através do dial da Continental AM 1520. Um grande abraço, um grande beijo, mamãe Nadir Caetano, mamãe Luzia também lá, isso mesmo, de São João do Meriti. Deus abençoe a todos os irmãos e as irmãs. Vamos então à leitura da palavra? Marcos, capítulo de número 7. O título diz: Jesus e a tradição dos anciãos, o que contamina o homem. Ora, reunindo-se Jesus aos fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspargirem. E há muitas coisas que recebem para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelando-nos os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. E disse-lhe ainda:
Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensar de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmo transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim, considerou ele puros todos os alimentos, e dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhes aos pés. Essa mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhes respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhes disse: por causa destas palavras podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. A cura de um surdo e gago. De novo se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que pusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhe ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilharam-se, pois, sobremaneira, dizendo: tudo o que ele tem feito esplendidamente tem feito bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Capítulo 8 de Marcos. A segunda multiplicação de pães e peixes. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e algum deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou:
Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graça, e os deu a seus discípulos, para que esses os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Era cerca de 4.000 homens, então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Os fariseus pedem um sinal do céu. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e diz: Por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a essa geração não se lhe fará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. O fermento dos fariseus e o de Herodes. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não consideraste nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo os olhos e não vedes? E tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais? De quando parti os 5 pães para os 5.000? E quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quanto parti os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? A cura de um cego em Betsaída. Então chegaram a Betsaída, lhe trouxeram um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhes: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou estabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. A confissão de Pedro. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? E responderam-lhe: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro e lhe diz: Tu és o Cristo. Advertiu Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, sendo morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho,
salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Capítulo 9 de Marcos. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há que, de maneira nenhuma, passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. A transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os sóis à parte, a um lugar alto, e foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro da terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, diz: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E de repente, olhando em redor, a ninguém viram, nem com eles, senão Jesus. A vinda de Elias. Ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgasse as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. Interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas ser necessários que Elias venha primeiro? Então ele lhes diz: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado? Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. A cura de um jovem possesso. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: Que é isso que discutieis com eles? E um, dentre a multidão, respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rira os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não o puderam. Então Jesus lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo-lhe por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crer. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu deixando como se estivera morto, a ponto de muitos disserem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsá-los? Respondeu-lhe:
Essa casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. De novo, Jesus prediz a sua morte e ressurreição. E tendo partido dali, passaram pela Galileia e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue na mão dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. O maior no reino dos céus. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorrieis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele assentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas o que me enviou. Jesus ensina a tolerância e a caridade. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue. E nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Portanto, aquele que vos der beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Os tropeços. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as 2 mãos e ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os 2 pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo 2 seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Os discípulos, o sal da terra. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tendo o sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Capítulo de número 10 de Marcos. Jesus atravessa o Jordão. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto dele, e de novo ele os ensinava segundo o seu costume. A questão do divórcio. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. E com a sua mulher serão os 2 uma só carne, de modo que já não são 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto, e ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério.
Jesus abençoa as crianças. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-a nos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava. O jovem rico. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O perigo das riquezas. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, diz: Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos ou irmãs, ou mãe ou pai, ou filhos ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiros. Jesus ainda outra vez prediz sua morte e ressurreição. Estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. O pedido de Tiago e João. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentamos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebeis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado.
Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre ele os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A cura de um cego em Jericó. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. E chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então lhe disse Jesus: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Capítulo 11 de Marcos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém, em Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 de seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar, achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: Por que fazeis isso? Respondei: O Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam um jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tantos que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana! Bendito que vem em nome do Senhor! Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai, e Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12, a figueira e seu fruto. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhes disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. E foram para Jerusalém. Entraram eles no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: Não está escrito: A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformada em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e os escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Em vinda à tarde, saíram da cidade. E passado eles pela manhã,
viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será também com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. E quando tiverdes orado, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. A autoridade de Jesus e o batismo de João. Então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes e os escribas e os anciãos. Eles perguntaram: com que autoridade faz essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazeres? Jesus lhe respondeu: eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si: se dissermos do céu, dirá então, por que não acreditaste nele? Se, porém, dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam João como profeta. Então respondeu a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. Capítulo 11 de Marcos. Agora nós vamos estar falando com Deus, porque nos é chegado o momento de oração. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e também da terra, eu te louvo, te exalto, te bendigo, Pai, por todos os teus feitos, por todas as tuas maravilhas e prodígios. Eu te louvo, Pai Santo, Pai querido Senhor, porque mais uma vez tivemos o privilégio, Pai amado Senhor, de ouvir a tua palavra. Tivemos o privilégio, Pai amado, de conhecer o que tu fizestes, Pai amado, no meio dos seus discípulos, e aquilo que tu hás de fazer no nosso meio, ainda nos dias de hoje. Te peço por cada família, Senhor. Abençoa a família dos teus filhos que estão conosco, através, meu Pai, do Facebook. Toma, Pai amado, o teu servo Marcos Noronha. Abençoa, Pai amado, Márcio, Renata. Abençoa, Pai Graça de Oliveira, Luzinete Farias. Abençoa Gilberto, meu Pai querido. Abençoa cada um daqueles que estão, tua serva Sônia, a cada um, meu Pai Isabel Nogueira, abençoa os que estão também pela Rádio Continental. Senhor, meu Deus, tua serva, Pai amado, mamãe Nadir Caetano, toma a saúde da tua ungida em tuas mãos, abençoa, guarda, livra de todo e qualquer mal, abençoa, Pai querido, Deus da glória, a vida do Luiz Carlos de Valqueire. Abençoa, Pai amada Cleusa, abençoa toda a sua parentela. Toma o pastor Nelson na Penha. Toma em tuas mãos também, meu Pai amado, tua serva Cleia. Abençoa esta família, guarda, livra de todo mal. Apresento a ti também a Neide da Penha, toda a sua família. A tua serva Alexandrina, meu Pai amado, também ali na Vila da Penha. Toma ela, seu filho e todos aqueles que estão escritos no caderno de oração. Pai, eu apresento a ti também a Elmira de Cascadura. Toma a tua serva Elmira em tuas mãos. Abençoa a sua saúde. Toma, Pai amado, os seus filhos. Toma em tuas mãos netos, meu Pai, toda a parentela, a saúde da tua serva. Apresento também, meu Pai querido Senhor, meu Deus, a tua serva Cerise de Vilar dos Teles, a saúde, o esposo, a Quelita, meu Pai amado, visita.
toda a parentela das tuas filhas, o teu servo Ataliba. Também apresento ele diante de ti com a sua família, a viagem que o teu filho quer fazer. Abençoa o teu servo, abençoa também, meu pai, Hilda de Vilar dos Teles, suas filhas, seus netos. Toma Edir, meu pai amado, de Nilópolis. Meu Deus amado, a vida da Thelma Fonseca. Abençoa a tua serva, abençoa, meu pai amado, toda a sua parentela. A missionária Genilda, meu pai amado, sua mãe, seus filhos, toda a família da Genilda. A tua serva Leia, da Fazenda Botafogo, Jorginho, Elaine, pai, toda a parentela eu coloco diante de ti. Senhor, te peço também por papai José Silvano, mamãe Cleusa, toma Elierzinho, toma em tuas mãos, meu pai amado, o Davidson, pai amado, sua esposa, as filhas, toma pastor Jonas, toma em tuas mãos, meu pai Elisama, e todo o ministério ali do Vale da Simpatia, pai, eu apresento a ti. Abençoa, pai bendito, pai amado, pai querido Senhor, a Lígia do Caxambi, visita a tua serva. Eu entrego em tuas mãos, meu pai, seu esposo, a saúde deles, a vida da Luciene, sua filha, meu pai amado, aquela causa. Toma em tuas mãos e da Vitória. Toma em tuas mãos também, meu pai, tua serva Francis da Piedade. Abençoa a tua serva, meu pai, abençoa, pai, o seu lar, o seu ir e vir. Abençoa a Rosa, meu pai, de Rocha Miranda, a sua família Rosa de Irajá. Toma a Odete, meu pai, também ali em Irajá. Sê com a tua ungida, abençoando, guardando. Te entrego também, meu pai amado, professor Manuel Tomás. Pai, visita o teu ungido, meu pai, nesse dia. Toma a saúde da sua esposa, toma aquela causa na justiça. Entra com o teu poder, entra com o teu agir. Glorifica o teu nome, pai amado, Senhor, através da vida do teu servo, dando saúde a ele, dando vitória nessa causa. Abençoa, Pai Santo, Pai querido Deus, o evangelista, Pai Rosimar, a saúde dele. A missionária Ângela, Pai amado, Senhor meu Deus. Senhor, toca na saúde dos teus filhos, abençoa, guarda e livra de todo e qualquer mal. Todos os ouvintes da Rádio Continental, mamãe Luzia, Pai, coloco diante de ti. Visita, meu pai amado, se mamãe Luzia, visita o J de Dias e toda a sua parentela. Eu apresento a ti, meu pai amado, Senhor, a vida, meu pai amado, do Wagner Bocase. Abençoa o teu ungido, abençoa, pai amado, tua serva Isabel Nogueira, abençoa Álvaro, a Sarinha, meu pai amado, a Patrícia e toda a sua parentela. Deus, cada um dos nossos irmãos, cada intercessor, cada intercessora, eu apresento perante a ti. Essa é a oração que eu faço, Pai, agradecido por tudo, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, são 12 horas e 19 minutos e você está aqui na Continental AM 1520. Eu sou o pastor Alberto Brasil e este é o programa Deus Você Louvor, que vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui pela Continental AM 1520, das 11h30 às 13h30 da tarde. No sábado, aquele dia super especial do clamor pelo Brasil e pelo mundo, Santidade Já. Desde já eu quero convocar cada ouvinte da Rádio Continental, quero convocar também e convidar cada um daqueles que estão conosco pelo Facebook. Sábado de meio-dia às 15h30 é o dia que nós só oramos, não tem a pregação da palavra, só oração. É o clamor pelo Brasil e pelo mundo, Santidade Já. Você, querido, pode orar ao vivo conosco. Você pode estar orando comigo, você pode estar apresentando a sua causa, apresentando aí a oração pelo Rio de Janeiro, por cada estado brasileiro e pela nação. Nós temos visto aí, ouvido rumores de guerra, tantos países aí poderosos que estão aí em iminência de uma terceira guerra mundial, e cabe a mim e a você orarmos pela paz na terra. Cabe a mim e a você apresentarmos a nossa voz em oração. Então, neste sábado, do meio-dia até as 15h30, eu vou estar aqui na Rádio Continental, orando e clamando, e conto com a ajuda dos irmãos. Nós temos aí algumas participações, mas eu gostaria que nesse sábado você também participasse. O telefone do estúdio é o 3390
1422. 3390 1422 é aí o telefone da Rádio Continental para você clamar ao vivo comigo neste sábado. Tá bom assim? Agora você que quer pedir oração, você pode pedir pelo meu WhatsApp. Você que está ouvindo a rádio, você que está aí pelo Facebook, pode pedir pelo Face. O meu WhatsApp é 21 987 40 8962. 21 987 40 8962. Aí você vai estar mandando o seu nome, dizendo o seu bairro e também qual é a tua petição, porque ainda vou orar no final da programação, vou estar apresentando a sua causa diante do Senhor, tá bom? Então, pelo Facebook, faça o seu pedido, pelo WhatsApp também faça o seu pedido, eu quero estar orando por você no final da programação. São 12 horas e 22 minutos, Tavares Borba vai estar aí com notícias fresquinhas daquilo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Logo após o Tavares Borba, eu vou estar trazendo uma palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida, tá? Então peço um pouquinho de paciência aos meus amados que estão pelo Facebook. Nós vamos ter o jornalismo, demoraremos aí uns 5 minutos para podermos voltar com a imagem. Você vai ter só o som, através da voz bonita do meu querido Tavares Borba. Tavares Borba é aquele locutor da Rádio Relógio, o dileto ouvinte sabia? Então, esse é o Tavares Borba, que é nosso jornalista aqui da Rádio Continental. Ele vai estar trazendo agora notícias fresquinhas para você daquilo que está acontecendo no Brasil e no mundo. E uma coisa interessante, no noticiário anterior que o Tavares Borba trouxe, foi que Tel Aviv era a capital de Israel. E está escrito na Bíblia que quando voltasse a ser a capital de Israel, Jerusalém, quando voltasse estava próxima a vinda do Senhor. E já foi assim feito, já é a capital já há alguns anos, mas hoje está reconhecendo, os Estados Unidos reconhecendo como sendo, porque não tinham aceitado. Então eles estão aceitando que realmente Jerusalém é a capital de Israel, inclusive pedindo que a embaixada deles, dos Estados Unidos, saia de Tel Aviv para estar ali se instaurando onde é a capital de fato. Então isso é mais um sinal bíblico para a volta do Messias, para a volta de Jesus Cristo. Então essa notícia me trouxe muita alegria, porque parece ser coisas banais, mas na realidade são cumprimentos da palavra, da profecia que está registrada na palavra de Deus, dizendo que quando fosse a capital, então aí estaria próximo a volta do Messias. Então fique bem ligado e vamos consertar nossa vida com Deus. O tempo está próximo e Deus há de fazer grandes coisas ainda para nos arrebatar junto com Ele. Eu vou ao intervalo e você vai ficar aí vai ficar com a imagem e vai ficar só com o som, tá? Então daqui a pouquinho eu vou estar retornando com você e trazendo aí a mensagem da palavra de Deus. Eu vou ao intervalo e volto com o Tavares Borba, com o direto da redação, e você vai receber notícias agora fresquinha também, você aí do Facebook. Já eu volto. Olá, queridos, eu sou o pastor Alberto Brasil e venho mais uma vez fazer um apelo a vocês. Participem do projeto Família Solidária. Aquilo que te sobra na tua despensa pode ser aquilo que falta na mesa do teu irmão. Doe 1 quilo de alimento não perecível para aqueles que não têm o que comer. E te garanto, a farinha da panela não vai acabar. Faça a sua doação aqui na Rádio Continental, na Rua Carvalho de Souza, número 20, aos cuidados do pastor Alberto Brasil, ou ligue 33 37 29 58, ou ainda 38 35 73 57, ou ainda 24 73 67 44. Participe do projeto Família Solidária.
Doe 1 quilo de alimento não perecível a quem precisa. Aquilo que sobra na sua despensa, com certeza, é o que está faltando na mesa do seu irmão. Participe e que Deus te abençoe. Muito obrigado. Óticas Ana, o melhor em tecnologia e elegância para a sua visão. Nas Óticas Ana, você encontra armações super arrojadas e lentes moderníssimas para o seu grau. Temos exames computadorizados e também o que é melhor no mercado. Faça-nos já uma visita. A Ótica Ana fica na Rua Maria Freitas, número 73, sala 202, em cima do Bradesco de Madureira. Diga que você é ouvinte do programa Deus, Você, o Louvor e ganhe um desconto especial. Então, o que você está esperando? Vai lá e fale com a Ana. Óticas Ana, o melhor para a sua visão. Direção evangélica. Rádio Continental, competência, credibilidade, sempre servindo você. ZYJ 491, Rádio Continental, 1520 AM. A verdade em primeiro lugar. A verdade em primeiro lugar. Oh, oh, oh. Rádio Continental. Rádio Continental, a rádio que te ouve, a rádio que toca o seu coração. Direto da redação. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais continua trabalhando hoje em busca de desaparecidos depois dos temporais que caíram nos últimos dias no estado. Equipes de resposta a desastres da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas estão em deslocamento para as cidades de Urucânia, Piedade de Ponte Nova, Santa Cruz do Escalvado e outros municípios da região da Zona da Mata. De acordo com o boletim da Defesa Civil, em Urucânia, há 4 pessoas desaparecidas em razão das enxurradas e deslizamentos de terra em áreas de encostas, e tem previsão de mais chuva para hoje. O destino de Gustavo Scarpa não deve ser o Fluminense em 2018. Apesar de ter contrato até 2020, o jogador interessa a outros clubes do futebol brasileiro e também não quer ficar mais no tricolor. Scarpa está muito incomodado com os constantes atrasos salariais e com a postura da torcida tricolor que o vaiou constantemente nos últimos jogos. Por isso, o meia gostaria de seguir a carreira em outro lugar, com perspectivas melhores para o próximo ano. Palmeiras, Cruzeiro, Corinthians têm mostrado interesse no jogador e agora o São Paulo avalia também contratar. Usuários das barcas que passarem pelas estações Araribóia e Niterói, Praça 15 no Rio, nesta quarta-feira, poderão participar de uma ação voltada para a saúde. Uma ação promovida pelo Sistema Fé Comércio em parceria com a CCR Barcas, realizará testes de glicose gratuito, além de dar orientação nutricional e sobre doenças sexualmente transmissíveis. Haverá também degustação de suco hidratante para o verão. Em Niterói, a ação acontece até às 13 horas. No Rio, será entre 14 e 17 horas. 12:30, novas notícias a qualquer instante, dentro da nossa programação. Rádio Continental, competência, credibilidade, sempre servindo você. ZYJ 491, Rádio Continental, 1520 AM. A verdade em primeiro lugar. A verdade em primeiro lugar. Oh, oh, oh. Rádio Continental.
Olá, queridos, eu sou o pastor Alberto Brasil e venho mais uma vez fazer um apelo a vocês. Participem do projeto Família Solidária. Aquilo que te sobra na tua despensa pode ser aquilo que falta na mesa do teu irmão. Doe 1 quilo de alimento não perecível para aqueles que não têm o que comer. E te garanto, a farinha da panela não vai acabar. Faça a sua doação aqui na Rádio Continental, na Rua Carvalho de Souza, número 20, aos cuidados do pastor Alberto Brasil, ou ligue 33 37 29 58, ou ainda 38 35 73 57, ou ainda 24 73 67 44. Participe do projeto Família Solidária. Doe 1 quilo de alimento não perecível a quem precisa. Aquilo que sobra na sua despensa, com certeza, é o que está faltando na mesa do seu irmão. Participe e que Deus te abençoe. Muito obrigado. Voltamos a apresentar Deus, Você e o Louvor. Apresentação, pastor Alberto Brasil. Sou eu, estamos de volta. Obrigado a você aí que esperou, que aguardou, para que pudéssemos voltar com a ministração da palavra de Deus para a nossa vida. Quero cumprimentar também a nossa querida Jennifer Lima. Jennifer é o mesmo nome da minha querida filha. Minha filha caçula chama-se Jennifer Grazielli. Então, Jennifer, obrigado por estar conosco, e a todos os nossos amados que estão aí pelo Facebook, e também os meus queridos que estão conosco pelo dial da Continental AM 1520. Como eu disse a vocês, nós queremos trazer uma palavra de Deus para as nossas vidas, e eu quero compartilhar essa palavra junto com você, uma palavra de vida para os nossos corações, tá bom? Então, vamos ouvir agora a palavra de vida, uma palavra de Deus para minha vida e para a tua vida. Você vai ouvir agora Palavra de Vida. Palavra de Vida. Muito bem, e em Palavra de Vida de hoje eu quero compartilhar junto com os meus amados e queridos irmãos o texto que se encontra no Salmo 119. Salmo de número 119, somente o versículo 105. Diz assim a poderosa palavra de Deus: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Vou repetir para você. Salmo de número 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Querido e querida, amado e amado de meu Pai, esse texto, este verso, diz uma coisa muito importante para a minha vida e para a tua vida. Já imaginou você não conhecendo o caminho para onde você tem que ir? Que dificuldade nós temos? Todas as vezes que nós vamos a algum lugar que nós nunca fomos na nossa vida e temos que pegar condução. Hoje em dia tem GPS e tantas outras coisas, mas sem auxílio de GPS, sem auxílio de sinalização, já reparou como é difícil nós chegarmos ali naquele lugar? É muito difícil mesmo você acertar um caminho para um lugar que você nunca foi. Foi por isso que Jesus Cristo, falando com seus discípulos, ele disse assim, para onde eu estou indo agora? Vocês não podem ir. Agora não dá para vocês ir para onde eu estou indo. Vocês têm um tempo ainda para estar aqui. Mas vocês vão ir comigo depois. Aí ele fala assim, mas vocês conhecem o caminho. E eles ficam admirados quando Jesus dizem que para eles que eles conhecem o caminho. Vocês conhecem o caminho para onde eu estou indo, portanto não vai ser difícil para vocês chegarem aonde eu estou indo. Isso é muito importante, pode parecer até ser redundante eu ter falado tantas vezes sobre caminho, mas o tema hoje é exatamente este para a minha vida e para a tua vida. Você sabe o caminho
para onde você está indo? Será que você sabe e conhece o caminho? Aqui o Salmo 119 me diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus, a Bíblia, esta palavra, ela tem tudo quanto eu e você precisamos para chegar até onde Jesus Cristo foi, até onde ele está. Então, esta palavra, ela tem que ser luz para o meu caminho. E sendo ela luz para o meu caminho, eu tenho que ir o caminho correto. Eu não posso buscar atalhos. Eu não posso buscar outros caminhos, porque o próprio Jesus Cristo, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não existe um outro caminho, não existe uma alternativa para que eu possa chegar até onde Jesus Cristo está. Para eu chegar até lá, eu tenho que passar exatamente naquele local. E o local é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, 3 verdades você vai encontrar dentro desse versículo. Jesus Cristo, ele fala e diz: eu sou o caminho. Quer dizer que só tem aquele trajeto. Quer dizer que não tem uma outra forma. Eu postei uma mensagem, vocês depois podem ver aí pelo Facebook, dizendo que a pior coisa que tem é a falta de conhecimento. Porque muitas vezes nós erramos o caminho por não nos informar, por não perguntar. Eu tiro isso porque muitas vezes eu estou de carro e estou com a princesa do lado, a minha princesa, a pastora Luciane, e às vezes eu acho que sei, e eu não pergunto a ninguém, e eu entro numa rua, e não é aquela rua. Ela fala: por que tu não perguntou quem estava ali na esquina? Por que você não perguntou? Evitaria dar essa volta. E algumas vezes realmente eu cometo esta falha de entrar numa rua achando que é aquela, quando eu poderia ter perguntado antes de chegar naquele local. Mas ainda aqui há tempo para eu voltar. Há retornos para eu voltar. Mas com a vida espiritual, não. A vida espiritual, ela não vai ter retorno para você voltar depois que descobrir que o caminho a qual você está se dirigindo não é o caminho para onde está Jesus. O caminho que ele está se dirigindo, que você está indo, pode não ser. Eu falei em GPS. Já viram quantas pessoas foram mortas porque pegaram o caminho que ali traçou o GPS? O caminho que o GPS traça é o mais curto, é o mais lógico. Pega-se atalhos para chegar, demoraria ali meia hora para chegar, você chega em 15. Só que às vezes ele vai levar para dentro de favelas, que agora chamamos de comunidade. Então vai levar você para dentro de locais perigosos. E esses locais perigosos não seria necessário você passar se você fosse pelo caminho tradicional. E eu estava postando, como eu disse a você, no Facebook, dizendo: a pior coisa que tem é a falta de conhecimento. Porque, tirando as seitas elas trazem ali inversões, ou trazem aversões, assim dizendo também, à palavra original. Você vai ver que algumas seitas trocaram textos, trocaram versículos para se adaptar ao que eles querem ensinar. Mas as religiões, por mais que essas religiões não seja o cristianismo verdadeiro, a maioria delas, até mesmo o espiritismo, traz ali todos os textos originais da palavra. A Bíblia católica, a Bíblia evangélica, a Bíblia espírita trazem os mesmos textos, mas é por não ler, é por não querer entender, porque muitas vezes é mais fácil eu chegar e alguém me falar, como já aconteceu comigo. As pessoas chegavam e me diziam: olha, a religião que você está não vai te levar à salvação. E realmente, não vou dizer qual é, mas não me levaria à salvação. E eu ficava indignado com aquela pessoa. Eu aprendi desse jeito, eu aprendi dessa forma. Como é que pode me dizer que essa não vai me levar à salvação? Mas eu não lia Bíblia, eu não meditava na palavra,
eu não procurava ter nenhum conhecimento, simplesmente ao que foi ensinado a mim pelos meus avós, pelos meus pais, era uma tradição. Tradição não leva ninguém para o céu. Tradição não vai levar eu e você para o lugar que Jesus foi. Olha, eu estou indo agora, vocês não podem ir, mas vocês conhecem o caminho. Quando chegar o momento certo, vocês vão. Então, tradição não leva ninguém para onde está Jesus Cristo. Agora, quando eu abro a palavra, e foi assim que eu me converti. Eu me converti porque um homem de Deus, ele chegou próximo de mim e disse assim: olha, Alberto, eu quero que você leia um texto que está escrito na Bíblia, para você ver que o conhecimento que você tem sobre Deus não é o correto. E eu fiquei ali um pouco perturbado. Eu falei, se ele me mostrar o que está na Bíblia e não a palavra dele, porque muitas vezes eu vou e me fecho todo pela palavra. Eu vejo um crente. Quantas vezes você já sofreu isso? E eu sofro quase todos os dias. Quando você entrega um folheto a alguém, as pessoas pegam de má vontade, ou às vezes nem pegam, viram a cara para você que fala, ó, isso aí é crente, eu não quero nem olhar. Isso aí não é confiável. E a pessoa não pega um folheto que poderia salvar a sua alma do fogo. Nós lemos aqui em Marcos que as pessoas vão para um lugar onde o verme ou o bicho não morre e o fogo não apaga. Isso é muito sério. Então eu tenho que saber qual é o caminho. E esse irmão abriu, eu me lembro qual é o texto até hoje, faz isso 18 anos, mas eu me lembro como se fosse hoje o texto que ele abriu em Marcos também, capítulo 6, versículo 3. E está escrito nesse texto que Jesus estava junto com seus irmãos e com as suas irmãs, e eu falei, como é que pode Jesus Cristo ter irmãos e irmãs? Eu não aprendi assim, aprendi que foi só Jesus Cristo mesmo e mais ninguém nasceu de Maria. Mas quando o texto me foi aberto e eu olhei, e estamos em Marcos aqui, eu quero pegar para você também, porque é isso que vai. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi assim que eu fui liberto. Marcos 6, versículo 3 diz assim: e não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Foi esse texto que me fez eu olhar e entrar aonde eu li com você no princípio, Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Foi isso que me libertou. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Eu aprendi através de tradição, mas não é a tradição que me salva. O que me salva é a palavra de Deus. O que me salva é o conhecimento da palavra. Então, muitas vezes, a gente até tem a Bíblia como eu tinha, mas nunca tinha aberto para ler e para procurar algum texto que firmasse o que a minha tradição estava afirmando. Então eu tenho que aprender, e você também, que há um só caminho. Que leva à salvação, existe um só caminho. Ainda em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos que entram por ela, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Então, querido, tem uma porta muito larga, a qual todo mundo entra. Essa porta larga não requer que eu e você venhamos renunciar à nossa vida, que nós venhamos renunciar ao nosso pecado, que nós venhamos renunciar a fazer coisas erradas. Há portas aí abertas que eu posso fazer tudo, eu posso beber, eu posso fumar, eu posso adulterar, eu posso fazer tudo e ali eu ser um cristão. Essa porta larga. Mas a porta estreita, ela é tão apertada que eu tenho que me despojar, eu tenho que me desfazer de tudo quanto me faz pecar.
Eu não posso mais adulterar, eu não posso mais mentir, eu não posso mais roubar, eu não posso mais ser uma pessoa falsa, eu não posso mais fazer isso. Essa porta é estreita, é a parte da minha renúncia, é a parte da onde eu abro mão de uma vida errada para ter uma nova vida diante do Senhor. Então, querido, é necessário que você aprendamos isso. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o espaçoso caminho que te leva à perdição. E são muitos os que entram por essa porta larga. São muitos, hoje em dia, tem sido oferecido dentro do Evangelho, tem sido oferecido tantas oportunidades de uma porta larga, que as portas que são estreitas acabam ficando com poucas pessoas. Você acaba vendo poucas pessoas querendo ouvir uma palavra que vai confrontar o meu ego, que vai confrontar o meu caráter, que vai dizer, olha, do jeito que você está, você não vai para o mesmo caminho que foi Jesus Cristo. Você não vai estar com ele. João 17, o Senhor fala assim, numa oração que ele faz o Pai. Pai, para onde eu for, eu desejo que todos esses venham estar comigo. Eu quero que todos eles venham estar comigo para onde eu vou ir. Eu sei que estou voltando para casa. Jesus Cristo voltou para casa, voltou para o céu. Mas eu quero que a Nádia já esteja comigo, eu quero que todos estejam comigo. Eu preciso que eles estejam. E esse é o desejo de Jesus, que eu e você viemos estar com ele aonde ele está, que nós viemos participar das bodas do Cordeiro e estarmos com ele para sempre. É isso que ele espera de nós. Mas para isso tem um caminho. Eu disse no início e vou repetir, a pior coisa que tem é você não saber o endereço, você não saber o bairro, você não saber o estado, e você chega principalmente num país estranho. Você vai a um país, não tem ninguém para te receber, você nunca esteve naquele lugar e você chega, ao chegar no aeroporto, você desce e a partir daquele momento você está sozinho em um lugar que você não conhece ninguém. Se você não souber falar aquele idioma, se você souber, tudo bem. Mas se você não souber, vai ficar perdido sem saber para onde você vai. E é isso que eu falo. Não precisa acreditar em um crente, em um pastor. Você tem que acreditar na Bíblia, porque ela é o manual de instrução daquele que quer chegar no caminho aonde Jesus Cristo está. A Bíblia, ela é o manual, é a bússola que vai levar a mim e a você até onde está Jesus Cristo. Sem ela, nós não vamos. Se eu pular alguma questão dela, não, isso eu posso fazer, aquilo eu não posso. Tu tem que fazer tudo quanto ela diz. É aquilo que Maria, a mãe de Jesus, naquela festa em Caná da Galileia, quando acaba o vinho, ela chega para Jesus e fala, filho, olha, nós estamos aí numa situação complicada. Eu não sou dona da casa, você sabe disso, mas eu sou convidada. E acabou o vinho, não sei por que acabou o vinho, no meio da festa. O casamento era 7 dias. O casamento, as bodas eram realizadas em 7 dias. Não era o terceiro dia, já havia acabado o vinho. Tinha mais 4 dias e todo mundo ficaria sem beber, ficaria sem ter a alegria ali do mosto. E Maria chama Jesus, seu filho, e fala, filho, olha, a situação está bem difícil. Acabou o vinho. Naquele tempo, gente, não tinha Guanabara, não tinha Extra, não tinha nada disso. Naquele tempo não era fácil como hoje. Acabou alguma coisa, você vai ali, compra no mercado e traz. Tem aí mercados aí que são 24 horas. Não era assim. E ela disse, filho, eu estou precisando de ti. Foi o primeiro milagre de Jesus Cristo, pedido da sua mãe. Primeiro milagre dele. Ele ainda diz ainda, mulher, o que tenho eu contigo? Não chegou a minha hora. Mas como era a mãe dele, ele pegou e falou, então faz o seguinte, pede para trazer as mutretas de águas, as metretas de águas, traga as metretas e coloque aí, porque vamos dar um jeito. E ela chama a todos os empregados da casa e fala, ó,
Agora pronto, agora acabou o problema, agora acabou a situação difícil. Meu filho vai fazer um negócio agora que vai ser muito bom, não vai mais faltar vinho. E eles trouxeram. E ela diz, faça tudo quanto ele mandar. Tudo quanto Jesus mandar, vocês têm que fazer. Não é fazer uma coisa e deixar outra por fazer. Jesus mandou trazer as metretas e falou assim, ó, enche até a boca, enche até em cima. Eles poderiam trazer pela metade. Mas faça tudo quanto Jesus Cristo mandar. Para você chegar ao céu, para você ir para onde ele está, você tem que fazer tudo. Não importa qual seja a religião, se eu e você aprendemos tradições como eu aprendi, mas a palavra me libertou, leia. Leia os textos aonde você acha que você está certo e aonde uma outra religião está errada. E você vai ter ali a clareza da palavra dizendo, ó, é desse jeito. Então, querido, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçosa o caminho que te leva à perdição, e são muitos que entrarão por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, agora são poucos que entrarão. Então, querido, são poucas pessoas que encontrarão, porque cada um quer ter a sua razão. Mas a verdadeira razão é a palavra de Deus. Ela não tem erro na palavra de Deus. Ela é direta. A palavra de Deus, ela é pura. Então, eu e você temos que seguir por ela. Ainda em Isaías 55:7 diz assim, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Hoje é dia de voltarmos para Deus. Hoje é dia de nós nos voltarmos para Ele e recebermos dele esse caminho. É Ele que faz o nosso caminho, como está escrito em Provérbios 16:9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Eu posso planejar meu caminho, eu posso escolher os meus caminhos, mas quem vai determinar? Porque todo caminho parece bom ao homem, está escrito também, mas o fim dele é a morte. E não é só a morte física, não. É a morte espiritual, aonde estaremos totalmente separados do Senhor Jesus Cristo. Ainda há um texto que eu quero compartilhar junto para você, que diz em Deuteronômio 5, 32 e 33. Deuteronômio 5, 32 e 33 diz assim: por isso tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor seu Deus ordenou a vocês. Olha que coisa tremenda para a minha vida e para a tua vida, meu amado Moisés Barnabé. Por isso tenham cuidado de fazer tudo quanto o Senhor seu Deus ordenou a vocês. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor seu Deus ordenou a vocês, para que tenham vida. Tudo vá bem com vocês e seus filhos, e se prolongue os dias na terra a qual tomarão posse. Façam tudo, façam exatamente como Deus mandou. E para eu saber exatamente o que Deus mandou, não há outro lugar melhor do que a Bíblia. Se você tem dúvida do que está sendo ministrado, do que está sendo falado, abra, confira nos textos bíblicos, e você vai ver que você e eu temos que fazer tudo quanto ele mandou. Ah, pastor Alberto, mas tem muitos pastores, tem muitos crentes que não estão fazendo. Eles escolheram outro caminho. Agora cabe a você fazer como Josué. Josué, ele teve um tempo ali de governo diferente do de Moisés. Ele conduziu o povo até a entrada de Canaã. Mas preste atenção, quantas vezes Moisés rogou pelo povo diante do Senhor. Senhor, risca o meu nome do livro da vida, risca o meu nome, mas não faça nada com esse povo. E Deus, vou matar porque fizeram isso. E ele dizia, não, Senhor, não faça tal. Senhor, não,
poupa ao povo. Se o Senhor não poupar, pode riscar o meu nome. Já no caso de Josué, quando chega no final da sua vida, ele reúne os anciãos, reúne os sacerdotes e todo o povo. E ele diz assim, capítulo 24 de Josué: olha, eu não sei contra vocês. Eu não sei o que vocês estão pensando da vida de vocês. Palavra de Josué, tá? Estou trazendo para os dias de hoje. Eu não sei o que vocês estão pensando da vida de vocês. Mas eu e a minha família, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Se vocês quiserem servir ao Deus do outro lado do Jordão, porque era onde havia o pecado, se vocês quiserem servir o Deus do Egito, onde havia idolatria, se vocês quiserem servir aos deuses da mentira, do dinheiro, do engano, vocês podem servir. Eu não vou perder minha vida por causa de vocês. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele dá essa declaração. Aí o povo diz, não, nós queremos servir ao mesmo Senhor que você serve. Só tem um caminho. Só existe um caminho para a salvação. Existem vários caminhos que te levarão a Cristo, mas como juiz, passaremos diante dele aqueles que não seguirem o caminho que ele falou, chegaremos ali para ser julgados. Mas o caminho da salvação só tem um. É fazer tudo quanto ele ordenou, como eu acabei de ler para você, Deuteronômio 5, 32 e 33. Diz ainda Salmos 1, versículo 6. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Ele aprova o caminho do justo. E como eu posso ser justo? Andando na justiça que está relatada na palavra de Deus. Ainda quero ler Êxodo 13, 21 com você. Durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho. Preste atenção, estamos falando de caminho. Durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho. E de noite, numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. Isso é tremendo. Isso é muito forte para a minha vida e a tua vida espiritual, irmã Lana. Isso é muito forte. Durante o dia, o Senhor ia com eles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho. O Senhor fazia questão. O sol escaldante do deserto, o Senhor era uma nuvem que guiava, mostrava, dava direção para eles e protegia do sol. Israel caminhava debaixo da sombra do Onipotente. Israel ia debaixo da sombra pelo caminho, porque Israel não conhecia o caminho para onde eles estavam indo. Eles não sabiam o caminho para onde eles estavam se dirigindo. Então, o Senhor de dia era uma coluna de nuvem para guiá-los no caminho. E de noite, numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. Sabe o que isso está dizendo para mim e para você? Caminhar de dia e de noite? É claro que é caminhar de dia e de noite mesmo. Mas quer dizer que para você caminhar de dia, quer dizer quando as coisas estão indo tudo bem para você. Quando você está com saúde, está empregado, o casamento está bem, os filhos estão obedientes, quando tudo está bom para você, é de dia. Quando chega de noite é quando tudo está dando errado, você está orando e não vê coisas acontecer, você está pedindo por isso e por aquilo, é noite. Então Jesus Cristo falou, tem que trabalhar de dia porque de noite não dá para trabalhar. Então de noite são dificuldades. E a coluna de fogo vinha para iluminar a eles. E assim eles podiam caminhar de dia e de noite. Deus te dá suporte, Deus me dá suporte para que você venha caminhar de dia quando tudo está bem, quando tudo está legal, a saúde está bem, a família está boa, tudo está andando às mil maravilhas, você está de dia e Deus está ali numa coluna junto com você, Ele não te deixa. A única vez, falando dessa nuvem de dia e da coluna de fogo de noite, a única vez que Deus saiu da frente do povo foi quando o inimigo vinha por trás. Deus não sai, Deus não te abandona. Ele saiu da frente
e foi lá para trás para botar tropeço para os inimigos não alcançarem a Israel. A única vez que ele saiu da frente foi isso. Ele não te abandona. Então Deus te dá a condição para você caminhar tanto de dia como você caminhar de noite, na sua dificuldade. Então, é Ele que faz isso. Vamos ler ainda, para nós podermos orar daqui a pouquinho, segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículo 31 ao 33. Gravem bem esses textos para você conferir, porque foi isso que me trouxe salvação. Foi eu ler a palavra e eu fui liberto das tradições dos meus avós, dos meus pais, porque a gente torce o nariz, vira o rosto quando alguém fala de Jesus Cristo e não sabe que está sendo oferecido a única oportunidade da nossa salvação. A gente, por não ter conhecimento da palavra, a gente fala, já vem aquele crente de novo, já vem aquela pessoa, e renunciamos assim a salvação, os livramentos, a bênção de Deus sobre a nossa vida por falta de conhecimento. Eu não conheço, eu não sei, então a gente vira a cara, a gente torce o nariz, mas olha na Bíblia. Confira os textos e você vai ver que todas as religiões, estou falando de religião, todas elas têm a mesma Bíblia. Algumas têm, como a católica, livros a mais, mas em si os textos que falam de salvação e libertação são os mesmos. Eu e você não podemos torcer o nariz, eu não conheço. Você já viu que acontece isso? Você nunca comeu determinado fruto ou determinado alimento, você olha para ele, isso eu não quero não. Isso aconteceu comigo ontem. Aconteceu comigo ontem. Depois eu fiquei até com vergonha de pedir outro. A gente não janta em casa, e eu cheguei do culto, e a princesa tinha feito uma banana lá, e eu estava comendo aquela banana, ela veio com um pãozinho, que ela esqueci até o nome. Ela falou, quer? Aí eu peguei e disse, não quero não. E continuei comendo aquela banana, mas eu não reparei que ela colocou um daqueles pãezinhos no prato que eu estava comendo a banana, no cantinho. Aí eu olhei, aí eu peguei e falei, poxa, eu falei que não queria, ela colocou. Eu não fui muito com a cara do negócio, eu não gostei muito, o aspecto do pão não gostei. Mas como eu acabei de comer a banana, ainda estava com vontade de comer alguma coisa, eu dei uma mordida naquele pão. Gente, que delícia! Que coisa gostosa! E eu falei, não quero porque eu não vi. Você tem que conhecer, você tem que analisar, você tem que conferir aquilo que te diz e não torcer o nariz, não virar a cara. Eu não quero isso não porque me disseram que é ruim. Minha mãe me disse que o evangelho era terrível. Minha irmã mais velha me virou a cara e disse, você não vai ser crente. Mas elas não tinham experimentado isso. Minha irmã teve a oportunidade de experimentar quando eu me converti. Ela foi curada, ela foi sarada, ela não tinha movimento algum, tetraplégica. E ali eu disse, em nome de Jesus, levanta e anda. E ela, meio abobalhada ainda, ela me olhou assim, tu sabe que eu não posso levantar? E eu disse, em nome de Jesus, a esse Deus que eu sirvo, levanta e anda. E ela levantou e andou para a glória de Deus. E ali eu disse, você quer aceitar esse Jesus como Salvador? E ela chorando, ela disse, quero. Eu quero. Sabe por que ela nunca tinha experimentado? Tem gente que vira, torce o nariz, vira o rosto, até rir, porque nunca experimentaram a glória do unigênito. Nunca experimentaram. E aqueles que entraram e que também não têm intimidade com Deus, nunca experimentaram, por isso continuam pecando. Continuam fazendo coisas erradas, continuam mentindo, continuam roubando, quando em Apocalipse vai dizer, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Porque não adianta ficar só sujo. Aquele que é sujo tem que sujar mais ainda. E aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Está escrito para mim e para você. Então o texto aqui, segundo Samuel 22, 31 a 33. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. Preste atenção, é lindo demais.
Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Sabe o que é genuíno? Original. Não tem defeito, não teve falsificação. Então, esse texto é tremendo para a nossa vida. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha, senão nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Quer ter um caminho perfeito? Nós estamos falando hoje de caminho. Quer ter um caminho perfeito? Então, busque a esse Deus. Volte-se para Deus. Esqueça tradições, esqueça o que alguém anda fazendo errado, aquilo que você conhece. Um dia eu declarei isso também. Uma vez me entregaram um folheto, há muitos anos atrás, e me entregaram um folheto. E me perdoe as irmãs e os irmãos a frase que eu vou falar, mas eu disse assim uma vez, quando me entregaram um folheto. Foram 2 vezes que eu me lembre. A primeira vez eu disse, olha, enquanto houver carnaval, enquanto houver mulheres bonitas, Deus não conte comigo para estar com ele. Essa foi a minha declaração. Sorte minha, porque Deus não gostou da declaração e fez com que eu viesse, né? Porque eu declarei, enquanto houver carnaval, enquanto houverem mulheres bonitas, Deus não conte comigo. E pouco tempo depois, Deus me puxou, me arrastou e disse, vem porque eu te quero. E a outra declaração que eu fiz foi uma declaração que eu disse, olha, para ser crente igual fulano de tal, eu não quero ser. E isso tem sido apego de muita gente. Para ser como fulano, os escândalos que a gente vê na televisão, aí de tantas pessoas que praticam esse mal, para ser igual fulano eu não quero. E a pessoa que me deu o folheto disse, então seja diferente. Seja um crente que você venha honrar a Deus. E aquilo me pegou. Eu falei, não é que é verdade? Criticar é fácil. Eu quero ver pegue a palavra, esteja com a palavra na tua boca. E as pessoas possam olhar para você e falar, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Então, querido, vou repetir. Deus cujo caminho é perfeito. O Deus que você serve ou tem que servir, o caminho dele é perfeito. Não tem erro, não tem atalho. É perfeito o caminho dele. O melhor para você, o caminho de Deus é melhor do que o teu. É melhor do que o meu. Então, este é o Deus cujo